Então, dentro daquela nossa aula do Chamber, algumas questões foram levantadas, eu consegui responder algumas. O meu time, eu espero que já tenha enviado os artigos a vocês, e se precisarem de mais, eu estou à disposição de todos, tá bom? Então nós temos aqui, no primeiro dia, foram feitas algumas perguntas e eu vou tentar responder. Caso não consiga responder, espero que possamos falar novamente, se vocês têm o meu e-mail, e eu estou aberto e à disposição de vocês, tá certo? Então, a cimentação, ela pode ser definitiva, né? E qual o cimento que você usa? Em relação à cimentação, você pode trabalhar com duas opções. Você pode trabalhar com cimento resinoso, que ele não vai te dar uma cimentação definitiva, porque não vai ter o link resina com o metal e se você usar um coping de zircônia, tá? Então, você pode usar um resinoso, não precisa fazer todos aqueles passos de silanização, que você tem uma cimentação provisória, né? O inconveniente disso é o custo. Eu utilizo, nos meus casos, um cimento que eu aprendi a utilizar com o professor Renzo Casellini, que era um dos speakers da Dentsply no passado. Ele é um técnico de prótese, tá? E que chama Implatemp. É um cimento resinoso que ele tem a pasta A e a pasta B, e tem uma quantidade de vaselina que você pode aumentar a dureza dessa cimentação ou diminuí-la. Ou você usar o próprio fosfato de zinco, também é um cimento interessante para você fazer essa cimentação da sua coroa no abutment standard. O abutment standard que eu utilizei na aula, que eu mostrei para vocês, ele pode ser trabalhado tanto cimentado quanto parafusado. Quando você colocar um trabalho desse cimentado, você pode trabalhar no eixo 3D normal, centralizado. Quando você for fazer a tua coroa parafusada, o posicionamento desse implante tem que ficar um pouco mais para a palatina, ok? Mas o abutment aceita ser tanto cimentado quanto parafusado. A dica que eu dou é, se você for trabalhar com cimentado e tiver espaço, use o abutment standard, que tem altura de 6, o que tem a altura cervico-oclusal de 6 milímetros. Se você for usar o parafusado, aí eu vou te aconselhar usar o abutment standard de 4 para dar o espaço para o parafuso, ok? O abutment é misto, sim. Esse abutment você pode usar tanto para cimentação como parafusamento. Ele pode ser feito para coroas unitárias. Você pode utilizar o abutment standard para coroas unitárias, e você pode usar o abutment standard para fazer o que? Reabilitações fixas. Aí outra dica, se for para fazer reabilitação fixa para conseguir um melhor paralelismo, aí eu prefiro que você utilize o abutment standard de altura de 4 milímetros, ok? Para fazer reabilitação fixa maiores, com ausência de paralelismo, eu vou te indicar o Balance Base, o Abutment Balance Base. O protocolo Chamber Concept muda para espessura de mucosa mais fina, como observa o professor Linkevicius? Sim, o professor Linkevicius sempre fala que é importante você ter uma espessura de tecido mole. Para qualquer tipo de conexão protética, ele acredita que se você tiver um colar de tecido mole espesso, ele vai ser o selado biológico. Eu concordo com ele em partes, mas eu não posso duvidar dos trabalhos que ele faz. Ele apresenta, a comunidade científica aceita os trabalhos. O que eu sempre digo, para ler um trabalho precisamos ir onde? No material e método, ver qual é o sistema que ele usa, ver quantos casos foram feitos, e é importante isso. Eu tenho por praxe, na minha clínica, já há 13 anos, utilizar o implante Ankylos. Alguns casos eu aumento a espessura do tecido mole, sim. Outros casos que eu não aumentei, e utilizando uma espessura fina, eu ganhei tecido mole, e ele está com o osso cobrindo o ombro do implante até hoje, com avaliação de 5 anos. Mas, na minha opinião,
hoje é imprescindível. Se você tem uma condição de fazer o aumento tecidual, faça o aumento tecidual. E mesmo assim pode usar o Chamber Concept nesse caso, ok? Na troca do pilar, não prejudica a formação do osso sobre o ombro do implante? Sim. Se você trocar isso antes da maturação tecidual, são 6 meses, se você começar a mexer nessa configuração perimplantar, vai ser prejuízo, sim. No caso que eu mostrei, que eu troquei um abutment de 3 por um abutment de 1,5, aquela região perimplantar já estava formada há 3 anos. E aí, mais 3 anos de acompanhamento com a altura de 1,5 e eu mantenho que o osso em cima do ombro do implante. Ok? Se houver perda óssea vestibular, essa técnica funciona do Chamber? Como eu disse na aula, se eu tiver mais de metade da parede óssea vestibular perdida, é preferível fazer uma regeneração óssea guiada. Quando eu tenho 25% de perda, eu posso fazer a associação da colocação do implante, fazer o preenchimento daquela região, colocar a membrana absorvível, fazer um enxerto conjuntivo. Se eu não quiser colocar a minha coroa porque eu não tive um travamento primário ideal, eu vou pensar em colocar um abutment, e esse meu abutment de cicatrização fazer o perfil de emergência daquele dente que eu estou substituindo. Não sei se você falou antes, pois eu trazer um pouco para interno, mas o que você usa para o preenchimento? Então, todos os meus casos que eu faço, eu baseio muito no artigo do professor Marco Dedide. E dentro desse conceito do One Abutment on Time, do Chamber Concept, ele usa o quê? Um biomaterial que é ósseo condutor e de reabsorção lenta. Então, no caso dos artigos dele, ele usou o BioOss Collagen. O professor faz a personalização do transferente? Sim, sempre é necessário a personalização do transferente. Por quê? Eu levei, num caso de Chamber Concept, exodontia, colocação do implante, colocação do provisório, você ficou 6 meses fazendo aquele desenho. Eu não posso perder aquele desenho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou copiar o desenho do meu provisório. Então essa técnica você pode utilizar com o silicone de adição, o pesado, um DAPEN, colocar o silicone de adição no DAPEN, colocar o análogo do seu abutment junto e fazer a impressão desse contorno da região cervical do teu provisório. Deu a reação do silicone, está endurecido, você tira o seu provisório, coloca o transferente do análogo que você está utilizando, do análogo do abutment que você está utilizando, e preenche com resina foto ou resina quimicamente ativada, ok? Na troca do pilar, não prejudica a formação do osso sobre o ombro do implante? Gente, quando eu troquei o pilar que eu mostrei naquela condição, eu estava já com o tecido organizado. O que eu não posso é, nessa hora de trocar o pilar ali, entrar com algum bisturi, entrar com um instrumento cortante. Eu vou tirar aquela bioadesividade que existe do M-desmossomos no transmucoso, mas isso é uma coisa muito rápida. Tirou, o teu abutment tem que estar esterilizado, irriga com clorexidina, irriga com soro e coloca em posição o seu abutment novo. Mas isso acontece assim, dos casos que eu fiz até hoje, eu precisei trocar um. Tá? Não é uma condição que acontece sempre. Os implantes de 6 milímetros podem ser colocados em qualquer área da maxila e da mandíbula? Sim. O implante de 6,6 milímetros ele pode ser colocado na região anterior ou na região posterior. É claro que na região anterior nós vamos ter mais osso. A não ser que for uma mandíbula extremamente reabsorvida, aí você precisa observar direitinho qual é a espessura dessa mandíbula. Não vá fresá-la inteira, nem em altura, estou falando em altura, que você pode ter um risco de fratura.
Para você usar numa mandíbula muito reabsorvida, você tem que ter uma espessura grande. Você pode ter uma altura pequena, mas a espessura tem que ser grande para não ter fratura de mandíbula. E é claro que esses implantes 6.6 foram feitos para que você possa trabalhar sem fazer o que? Uma cirurgia de levantamento de seio maxilar, sem fazer um deslocamento de canal do nervo alveolar inferior, ou mesmo do mentual, que é o nervo mentual, o nervo mentoniano, ok? O único detalhe é que para esse abutment de 6.6 talvez não seja interessante você utilizar o que nós chamamos de pilares angulados com angulação acima de 30 graus, tá certo? Para a preservação do osso no ombro sobre prótese cimentada. Não, para a preservação do osso no ombro sempre próteses cimentadas? Não. Eu posso fazer parafusada também. A minha opção de fazê-las cimentadas é porque eu quero que o meu sistema, por ter essa condição de ser um sistema de implante com conexão protética altamente estável, com imbricamento mecânico muito preciso, eu não tenho que tirar a coroa para fazer manutenção. Nós fazemos manutenção em coroa de dente natural? Não existe você remover uma coroa de um dente natural para fazer manutenção. Você vai fazer manutenção do quê? Da região de um dente, da região periodontal. O implante eu faço a manutenção da região perimplantar. Tá certo? Então, a prótese pode ser cimentada ou parafusada por chamber. Aí vai da escolha do profissional, ok? Consigo fazer isso com outras marcas de implante? Sim, desde que o seu implante possua essas mesmas características. Eu preciso ter uma rosca que dá uma estabilidade primária alta, eu preciso ter tratamento de superfície para acelerar o processo de osseointegração e eu preciso ter uma conexão protética altamente estável, tá? Eu não tenho que depender de indexação. Os dois cones têm que ter um imbricamento mecânico. Áreas com osso fino, poderia usar expansores? Sim. Tem expansores próprios para o sistema Ankylos, que são os expansores de Nentwig, e eles são feitos nas dimensões de cada implante, que funcionam e muito. Conseguiria o mesmo resultado? Vai depender do quanto de osso você tem por apical. Tá? Se você tem uma área cervical muito fina, essa expansão vai ser muito grande. Você vai ter que preencher a área por dentro e vai ter que preencher por fora. Talvez eu não te aconselharia fazer o chamber, eu aconselharia fazer a colocação do implante. Pode colocar um abutment de cicatrização, tá? Um cicatrizador, e aí esperar o tempo para a maturação do tecido ósseo. Não estou falando para o tempo de osseointegração, que pode ser 45 dias, 60 dias. Mas a maturação do novo tecido que você está fazendo com esse biomaterial que vai induzir, né? Que com esse material é um osso condutor, ele vai proporcionar a formação de um osso novo, e aí você tem que esperar a maturação desse tecido que vai ser formado, tanto tecido duro quanto tecido mole. O senhor não usou um coping de provisório. Como eu disse, eu faço meus copings em resina antes, e depois eu capturo a coroa com esse coping de provisório. Depois eu vou mostrar para vocês como que faz. Pode-se considerar chamber com o uso de cicatrizador? Você pode considerar o chamber concept como o uso do cicatrizador, desde que você personalize o teu cicatrizador com a região que você está trabalhando. Se for uma região de incisivo, personalize aquele alvéolo, tá? O incisivo central, lateral, canino, pré e molar. Você tem que fazer do teu cicatrizador a área cervical, tá? Como se fosse o seu dente. Então, eu espero que eu tenha respondido essas perguntas de vocês. Se precisarem, vocês têm os meus canais de comunicação. Quero agradecer novamente a participação de todos. Para nós foi muito importante contar com vocês na audiência. Nós temos tido resultados pós-aula muito
muito, muito, muito animadores. Eu gosto de agradecer e sem vocês nós não estaríamos aqui fazendo o que nos propomos. E muito obrigado. Inscrevam lá no canal quem ainda não inscreveu, mandem e-mail para mim, quem precisar, e eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço e nos vemos na próxima aula aí, que eu vou mandar por e-mail qual será o assunto. Até. Obrigado mesmo.